Pai querido e Pai amado, nesse momento, meu Deus, eu te apresento nossas vidas. Abre o nosso entendimento para a tua santa palavra. Venha nos alimentar do pão da vida. Venha nos alimentar, Senhor, a nossa fé. Que nós possamos ter uma fé inabalável para mover montanhas, para mover os problemas, para mover as dificuldades, para mover as enfermidades. Aumenta a nossa fé, Senhor, através da tua santa palavra. Abre os nossos entendimentos, que nós possamos entender a tua palavra, ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra. A palavra está em Êxodo capítulo 3. Quando você entender quem é o Espírito Santo na tua vida, você pode não ver o Espírito Santo, mas ele está pertinho de você. Basta você chamar por ele. Basta você conversar com ele, entregar seu coração. Fecha teus ouvidos para o mundo e abre teus ouvidos para o Espírito Santo. Quanto mais espiritual você for, mais você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se você vive na carne, né? Todo tempo preocupado com as coisas do mundo, preocupado com as coisas do dia a dia, você não ouve a voz do Espírito Santo. Mas quando você vive em espírito, ora, busca a palavra, louva, teu pensamento está todo o tempo no alto, no céu, em Deus, né? Todo o tempo você vai ouvir a voz do Espírito Santo com clareza. Louvado seja Deus, engrandecido. E a voz do Espírito Santo você escuta como a tua voz, gente. Tem pessoas que dizem assim, mas como é a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo, ela vem, você ouve como fosse a tua voz, tá entendendo? Porque a voz de Deus, gente, é como um trovão. Imagine o soar de trovão nos teus ouvidos. Tá? Então você não vai escutar a voz de Deus. É Deus falando pelo teu coração. Então o que você vai ouvir vai ser a tua voz, tá entendendo? O Espírito Santo sempre vem na palavra. Ele é a palavra, né? Ele é a palavra. O vocabulário do Espírito Santo, gente, é a palavra. Para Êxodo capítulo 3. Deus fala com Moisés. Olha aí. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Quando você está orando, gente, o que acontece? Quando você está orando, a sarça está ardente, o fogo está consumindo. Você tem que ter vida de oração, gente. Você não tem que só pedir oração. Você tem que ter prática de oração. Você tem que ter prática de falar com Deus. O que é oração? É uma conversa com Deus, né, gente? Tem pessoas que repetem orações, que repetem rezas, que repetem. Não é repetir o Salmo 91, não é repetir o Salmo 23, é oração, é uma conversa com Deus. Então, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Então, quando você começa a conversar com Deus, o que vai acontecer? Você vai ser avivado, você vai ser renovado, você vai ser tocado, você vai ser curado. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Olha que maravilha, né? E não é maravilhoso falar com Deus? É maravilhoso falar com Deus, gente. É tão bom falar com Deus, gente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho nenhum amigo para conversar. Conversa com Deus, pelo amor de Deus. Conversa com o Espírito Santo. Teus amigos não querem te dar atenção, tuas amigas não têm tempo para você, o Espírito Santo tem tempo. Teu marido não tem tempo para você, o Espírito Santo tem tempo. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto, eu não sei aonde é o teu particular. Quem sabe você não tem nenhum quarto, né? Mas eu não sei onde é o teu particular. Fica no teu particular e conversa com Deus. O Espírito Santo vai acalmar o teu coração. O Espírito Santo vai te consolar. O Espírito Santo de Deus vai preencher todas as tuas faltas. O Espírito Santo de Deus vai te santificar, gente. Sabe o que a gente precisa? É ser santificado. Jesus está voltando. E ele vem levar uma igreja adornada, uma noiva adornada, uma igreja santificada. Sem santificação ninguém verá a Deus, gente. As pessoas estão preocupadas
com tantas coisas, mas não querem se santificar. E ele diz aqui, olha só, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro. Moisés apacentava o rebanho. Moisés já tinha saído, né, da casa de Faraó. Nesse tempo aqui, Moisés tinha fugido, né, e estava agora já estava até casado, né? Aí ele estava apacentando o rebanho. E o que foi que aconteceu? O sogro de Moisés era sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Ele chegou no monte Horebe, né? Um monte de oração. Oh, maravilha, né? E olha só, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Interessante, né, gente? Que o fogo de Deus, ele não é destruído. O que esse fogo significa? O poder de Deus. O poder. Então, o poder de Deus não é destruído. Ontem eu estava orando, né, falando com Deus, eu digo, Deus, as pessoas lutam contra o Senhor, mas ninguém pode destruir a Deus. Ninguém pode destruir a Deus, gente. Tem pessoas aí perdendo tempo, que acham que vai destruir a Deus. Tem pessoas que acham, querem ser maior do que Deus. Né? As pessoas não querem ser menor do que Deus, querem ser deuses. Né? Não, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser desse jeito, é como eu faço, é como eu entendo, e não como Deus manda, não como Deus ordena, e não na direção de Deus. Tem muitas pessoas vivendo sem a direção de Deus. Estão orando, estão pregando, estão dentro do templo, estão em vários lugares, mas na sua direção e não na direção de Deus, gente. Então é muita diferença falar de Deus e ser dirigido por Deus. Se nós fôssemos dirigidos por Deus, a gente ia ver quanta diferença há quando você é dirigido por Deus e quando você é dirigido por você. Quando você deixa, como eu falo para Deus, Senhor, tu és o meu dono. É o Senhor que manda na minha vida. E eu tenho que te obedecer. Então é isso que nós temos que entender, que nós temos um dono. E o que que o dono faz? Ele manda, ele manda naquilo que é dele. Quantas pessoas entregam sua vida para Deus, gente, mas não deixa Deus ser o teu dono? Não obedece a Deus, tem que ser do jeito que tu quer, do jeito que a tua carne quer, do jeito que a tua carne deseja, não é assim? A nossa maior luta é contra nós mesmos, é em obedecer a palavra de Deus. Eu estava conversando com Deus e dizendo, Deus, o Senhor resumiu os mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, se você consegue amar a Deus acima de todas as coisas, acima de você, porque tem gente que se ama mais do que a Deus, né? São os idólatras de si mesmo, né? São aqueles que se idolatram. Tudo tem que ser eu e não Deus, né? O que Deus quer para minha vida. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja esse Deus Todo-Poderoso. Deus, ele tem que ser acima de todas as coisas na nossa vida. E quando você consegue obedecer esses dois mandamentos, você cumpriu os 10 mandamentos. Esse fogo apareceu para Moisés, né? Esse fogo consumidor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, o fogo não apagava. Então, quando você tem uma vida de oração, gente, o fogo não apaga. O poder de Deus não apaga na tua vida. Você não se esfria. Por que muitas pessoas estão frias? Porque deixaram de orar, porque deixaram de buscar a Deus, porque deixaram de congregar, porque deixaram de jejuar, porque deixaram de adorar a Deus. E o que foi que aconteceu? Você se esfriou. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima.
E vendo o Senhor que virava para lá, a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, olha que maravilha, né, gente? Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Você ora e Deus fala com você. Muitas das vezes, quando eu estou orando, né? Eu oro, falo com Deus. Aí eu digo: Deus, eu tenho que me calar para te ouvir, né? Porque muitas das vezes você fala, ora, mas não se cala para ouvir Deus. É claro que muitas vezes vai acontecer isso aqui, que Deus fez com Moisés. O próprio Deus foi que falou com Moisés, né? Moisés não se calou. Foi Deus que pegou e falou com Moisés. Moisés, ele chamou Moisés, né? Lembra que Deus chamou Samuel? Só que Samuel não conhecia a voz de Deus, né? Era novo para ele. Aí Deus chamou. E aí o que foi que o sacerdote ensinou a Samuel? Quando você ouvir essa voz novamente, diz aqui: Eis-me que fala, Senhor, que teu servo ouve. E não foi diferente com Moisés, né? Deus falou com Moisés e Moisés disse: Eis-me aqui. Você sabe o que significa eis-me aqui? Você sabe qual é o sentido? Eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Estou aqui. Eu quero te ouvir. Eis-me que entrego minha vida para o Senhor. Entrego meu corpo, entrego minha alma, entrego meu espírito, entrego meus ouvidos. Às vezes você diz: eu aceito Jesus. Mas você entregou tua vida verdadeiramente para Jesus? Se você entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus, não te preocupa, porque Ele cuida de você. Porque Ele está no controle de toda a tua vida. Se você entregou tua vida para Jesus, você tem que chegar com Ele e dizer: Ai, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor, eu estou fraca, mas Tu é forte. A Tua palavra diz que na minha fraqueza o Senhor aperfeiçoa o Teu poder. Então, gente, se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração, você vai conversar com Deus na palavra. Você vai dizer para Deus: Deus, a Tua palavra diz que na minha fraqueza o Senhor aperfeiçoa o Teu poder. Quando pensa que não, você já está orando, você já está louvando, você já está trabalhando, você já está de pé. Por quê? Porque você falou com Deus. Deus, a Tua palavra diz que na minha fraqueza o Senhor aperfeiçoa o Teu poder. Então o Senhor aperfeiçoa o Teu poder porque eu estou fraca, porque eu estou triste, porque eu estou desanimada, porque eu estou enferma. E o Teu poder me cura, o Teu poder me levanta, o Teu poder me renova, o Teu poder me aviva, o Teu poder me salva. Louvado seja o nome do Senhor, o Teu poder me liberta. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja Deus. Então Moisés disse para Deus: Eis-me aqui. Quantas pessoas estão orando para Deus, mas não estão lá com Deus? Os seus pensamentos é só que Deus resolva o problema. Eis-me aqui significa o que? Senhor, eu estou aqui para tudo aquilo que tu quiseres, para tudo que tu mandares eu fazer, eu irei fazer. Eis-me aqui, conta comigo, né? Conta comigo, Senhor, eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E disse, e continuamos, e disse: Não te chegues para cá. Aí Deus fala para Moisés: Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Gente, a gente vê, né, pessoas que entram nos templos e tiram a sandália dos pés, mas não tira a maldade do coração. Tem gente que tira a sandália do pé. Esse sentido aqui que o Senhor disse para Moisés, né? Chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, louvado o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, tira o teu sapato do Egito, tira o teu sapato do mundo e vem andar comigo. E vem andar comigo, calça a sandália do Evangelho. Porque tem gente que é religioso, né? Tem gente que usa essas coisas para práticas. Vamos para o templo e vamos tirar a sandália. Uma medida de tirar os sapatos é tirar nossos pés do caminho errado. É tirar os nossos pés do Egito, é tirar os nossos pés do caminho da porta larga. Mas andar no caminho estreito, andar no
caminho com o Senhor, é caminhar com o Senhor. E o Senhor estava dizendo para Moisés: tira os teus sapatos, porque o lugar que tu pisas é santo. Tira o teu sapato, louvado seja o nome do Senhor, porque agora tu está no caminho do santo. Lembra que o sogro dele era sacerdote? Então, ele já estava no caminho santo. Moisés, só que faltava o quê? Faltava Moisés tirar os sapatos, tirar aquilo que ainda tinha do Egito na vida dele. Eu não sei o que ainda tem do mundo na tua vida, mas hoje eu sei o que ainda tem na minha, que todo dia eu estou pedindo para Deus: santifica meu coração, Senhor, purifica meu coração, purifica minha vida, purifica, santifica minha vida. Então, louvado seja o nome. Eu não sei ainda o que você tem do mundo, o que você tem do Egito, mas o Senhor está dizendo aqui: tira isso do mundo da tua vida. Tira esse caminho ainda que não me agrada. Então Moisés ainda tinha algo na vida dele que tinha que sair. E é isso que o Senhor disse: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisas, santo, santo, é a terra santa. Louvado seja Deus. O nosso caminho com Deus é santo, a nossa vida com Deus é santo. Gente, não adianta servir a Deus de qualquer jeito. Deus é santo, e o Senhor falou para Moisés: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. E o que mais a gente vê, gente, são pessoas servindo a Deus sem santidade. Sem o que é santidade, pelo amor de Deus? Sem separação. É ser separado, consagrado. Viver em vida de oração, de consagração, de jejum, é viver uma vida com Deus, de oração, viver uma vida afastada das coisas que não são de Deus. Isso é santificação. Deus te separou para levar o evangelho. Deus te separou para ter vida de oração, de orar pelos outros. Deus te separou para servir a Ele. Deus te separou para andar no caminho em santidade, porque a vida com Deus é santificação. Não existe vida com Deus sem santificação. Não existe. E o Senhor disse para Moisés: tira a sandália, tira o sapato dos teus pés. No outro lugar está escrito sandálias, né? Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus. Oh, que maravilha, né? De teu pai, o Deus de Abraão. Preste atenção, ele disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Mas agora ele queria ser Deus de Moisés. Deus estava se apresentando a Moisés, né? E ele estava falando: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E agora ele queria ser o Deus de Moisés. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Olha aí. E hoje as pessoas, gente, perderam o temor. Leva o evangelho de qualquer jeito, faz as coisas para Deus de qualquer jeito, não se santifica, não se consagra, não tem o coração limpo. Você olha, só fala a palavra de Deus, ora, né? Louva, mas o coração é um sepulcro caiado. O coração cheio de maldade, um coração cheio de inveja, um coração querendo subir, derrubando os outros, não é verdade? Um coração que está com a boca fala de Deus, mas o coração está tão distante de Deus. O coração está querendo a derrota do próximo, o coração está querendo o mal do próximo, o coração está pedindo até, às vezes, a morte dos outros. Então, louvado seja o nome do Senhor, o Deus engrandecido. Como é que está o nosso coração? Então, esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus de pai de Moisés, estava falando agora com o próprio Moisés, né? Porque, e Moisés temeu olhar para Deus, temeu. E agora, olha só, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores e por causa conheci as suas dores. É muito bonito isso aqui. Saia daqui santificado, porque a palavra nos santifica, gente.
Somente a palavra de Deus tem o poder de santificar a nossa vida. Você lembra que Deus disse para Moisés: tira o sapato que tu usa, porque o lugar que tu pisa santo é. A hora da palavra, gente, é o horário, é o momento de santificação. É o momento de você tirar aquilo que tá chamando a tua atenção, do teu coração, do teu mente, e prestar atenção na palavra. Quando você não presta atenção na palavra, você não está prestando atenção naquilo que Deus quer falar com você. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha aqui o que Deus está falando. Quando eu estava estudando a palavra antes de abrir a live, Deus está falando para você que Ele está vendo a tua aflição, Ele está vendo a nossa aflição, Ele está vendo a aflição do povo dele, gente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não é cego. Ele está vendo a nossa aflição, Ele está vendo a aflição dessa mãe que ora pelo filho que está no vício, desse esposo que ora pela sua esposa, dessa esposa que ora pelo seu esposo, dessas mães que oram pelos seus filhos. Deus está vendo a nossa aflição. Está entendendo? Olha, escute, preste atenção. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Olha só, Ele ouve as tuas orações, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu pedido de oração. Ele não é surdo, Ele não é cego, Ele não é surdo, Ele não é paralítico, Ele não é morto, Ele é vivo. Deus é vivo, os olhos dele estão contemplando os maus e os bons. Os olhos dele contemplam aqueles que falam a verdade, aquele que fala uma mentira, aquele que teme a ele, aquele que não teme, aquele que se consagra para ele, aquele que não se consagra. Deus vê todas as coisas. E ele diz aqui que ele está vendo a aflição do povo dele, ele está vendo a aflição das mães, ele está vendo as injustiças que está acontecendo, ele está vendo, e tem mais, ele diz aqui, né? Porque conheci as suas dores. O que conhecer é sentir, é saber. Deus, Ele sabe da tua vida. Às vezes você quer contar a tua vida para os outros, não é verdade? Os seres humanos têm um problema, tem um problema de querer contar a sua vida para os outros, né, gente? Chega lá com fulano, sai contando a tua vida. Você não precisa contar a tua vida para ninguém, você não precisa contar o teu problema para ninguém. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe o teu problema. Quem vai resolver o teu problema não sou eu. Quem vai resolver o teu problema não é pastores, padre. Quem vai resolver o teu problema é Deus. Conta a tua vida para Deus. Quanto mais você não falar da tua vida para os outros, é melhor, gente. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, verdadeiramente estão com o Senhor, estão no Senhor, estão se santificando para o Senhor. E às vezes você fala da tua vida, às vezes você entra numa live e fica falando do teu esposo, para toda a rede nacional ouvir, gente, nacional e internacional, né? Porque essa live chega a todo mundo. Então, aí você fala do teu esposo, que tu dorme com ele, que tu convive com ele, que tu tá tendo relacionamento com ele. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que prestar atenção que aqui nessa plataforma todos estão vendo, todos estão ouvindo. E aí você chega falando mal do teu esposo, chega falando mal dos teus filhos, chega falando mal de alguém, porque você é perseguido por alguém, porque não, chega falando mal dos feiticeiros, dos macumbeiros, fica falando mal, né, dos invejosos, e todo mundo aí tá te ouvindo. A minha vizinha tem inveja de mim, o meu vizinho é macumbeiro, fez macumba para mim, e todos estão ouvindo o que você está falando. Você tem que falar tuas coisas para Deus, teus problemas para Deus. Você tem que ter particular com Deus. Por quê? Porque Deus é que vai resolver o teu problema. Por quê? Porque Deus é que, louvado seja o nome, que está sentindo a tua dor. Louvado seja Deus, engrandecido. As pessoas, gente, quando estão abençoadas, o que elas fazem? Elas mostram para os outros, né? Coloca lá, louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que ganharam, tudo aquilo que, se estão viajando, coloca a foto das viagens. E você acha que todo mundo está feliz de ver a tua vitória? Você acha que todo mundo está feliz de ver as tuas conquistas?
Não dá não, gente. Guarda as tuas conquistas para você, apenas glorifica a Deus, vive aquilo que Deus está te entregando. Seja particular, seja reservado, viva em secreto. Viva em secreto. O que mais as pessoas fazem é entrar nas plataformas para saber da tua vida. Mexe na tua vida em tudo quanto é plataforma para saber da tua vida, para saber como você está, para saber o que você está fazendo. E às vezes, louvado seja o nome do Senhor, você mesmo mostra a tua vida para os outros que não te desejam bem. Reserve sua vida, reserve sua família. As pessoas têm uma necessidade de se mostrar para os outros. Se mostra para Deus. Em vez de você querer se mostrar para os outros, se mostre para Deus. Se mostre para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, desci para livrá-lo. Olha só. Então, Deus ouviu as orações. Deus ouviu a oração do povo. Deus ouviu o clamor do povo. E o que foi que ele disse? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus está aqui para te livrar. Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu o nosso clamor, Deus ouviu a nossa oração e Deus está aqui para te livrar. Deus está aqui para nos livrar. Deus está aqui para livrar a tua família. Tanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Todos esses lutavam contra o povo de Deus. E Deus desceu para livrar o povo dele de todos esses. Deus, ele está aqui para te livrar, para me livrar de todo o mal. Louvado seja Deus. De todos os nossos inimigos. Louvado seja Deus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Tá entendendo? O nosso clamor tem que chegar a Deus, gente. Você quer que o teu clamor chegue aos outros. Você quer estar falando da tua vida para os outros. Você quer estar contando tua vida para os outros. Que o teu clamor chegue aos ouvidos de Deus e não ao ouvido dos outros. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Olha aí, Deus tem visto a opressão que teus filhos estão vivendo, que teu marido está vivendo, que a tua esposa está vivendo, que muitas das vezes você está vivendo. E o Senhor veio aqui com essa palavra dizendo que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele está sentindo as nossas dores, que Ele veio aqui, louvado seja o nome do Senhor, e Ele veio aqui para quê? Para te livrar. Foi isso que Ele estava dizendo para Moisés. E Ele tem visto, né? Quem tem oprimido você? Os egípcios eram aquele que oprimia os hebreus. Então, Deus, Ele está vendo quem te oprime. Deus, Ele está vendo quem te persegue. Deus, Ele está vendo quem é contra você. Deus, Ele está vendo quem fala de você. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está ouvindo aqueles que tramam contra você, aqueles que querem a tua queda, aqueles que querem ver a tua derrota. Deus está vendo, gente. Ele não é cego. O que nós precisamos fazer? Continuar orando. Continuar orando esse Deus, clamando esse Deus, porque Ele entrará com justiça, Ele entrará com livramento, Ele virá com libertação, Ele virá com cura, Ele virá com salvação, Ele virá com restauração, Ele virá com portas abertas, Ele virá te entregará a vitória, Ele virá e enviará um libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai colocar uma pessoa na tua vida, Ele vai colocar pessoas na tua vida que vai te ajudar. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção no que Deus quer nos ensinar. Às vezes você vai atrás dos outros. Eu quero dizer para você que você não precisa ir atrás de ninguém. É Deus que vai colocar a pessoa que vai te ajudar na tua vida. É Deus que vai colocar a pessoa que vai te ajudar nessa caminhada. É Deus que vai trazer para a tua vida as pessoas que vão te ajudar. Tá entendendo, gente? Preste bem atenção. Ele estava falando com Moisés aqui, ele estava dizendo para Moisés que Moisés seria o libertador desse povo. Vem agora, pois, olha aqui, e eu te enviarei.
a Faraó para que tires o meu povo, os meus filhos de Israel do Egito. Você está entendendo? Então é Deus que envia ajuda para nós. É Deus que envia pessoas. Eu sou grata a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus por uma pessoa que Deus enviou na minha vida. Meu Deus do céu, eu sou muito grata a Deus, porque essa pessoa sempre vem na minha vida no momento que eu mais preciso. E eu agradeço a Deus. E eu não fui atrás dessa pessoa, gente. Eu não fui atrás dessa pessoa. Foi Deus que enviou essa pessoa para me ajudar. Ou você acha que eu não preciso de ajuda, como você precisa? Ou você acha que a minha vida é maravilha, que a minha vida é só vitória, que a minha vida não tem problema? É isso que você pensa? Não. É minha vida que nem a de vocês. Eu estou orando, estou pedindo, estou passando problemas, dificuldades, lutas, mas o Senhor envia pessoas para me ajudar. Você está entendendo? Quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, Ele vai enviar pessoas para te ajudar. Você não vai precisar ir atrás de ninguém. Você não vai precisar, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, estar batendo na porta de ninguém. Você precisa bater na porta de Deus, no coração de Deus, Senhor. O Senhor é Deus para me abençoar, o Senhor é Deus para colocar pessoas na minha vida para me ajudar. É diferente, Deus. É diferente, gente. Você pedir para as pessoas te ajudar e você pedir para Deus colocar pessoas para te ajudar. Bom, vim agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. É isso que Deus está dizendo. Ele vai enviar. Mas na verdade, gente, é que as pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus, não querem dar ouvido à palavra de Deus, não querem dar ouvido, não querem reconhecer que estão errados. Não querem. Enquanto a pessoa não reconhece que está errado, são os orgulhosos da vida, são os soberbos da vida, né? Porque quando você aconselha uma pessoa que ela tem humildade, ela vai dizer, verdadeiramente eu errei, me perdoe, não é verdade? Me perdoe, mas eu vou procurar acertar, eu vou procurar melhorar com você. Mas tem pessoas tão soberbas, tão orgulhosas, que você está pregando a palavra, você está falando de Deus, e essas pessoas nem sequer dão ouvido. Essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, ainda te humilha, ainda te abate, ainda te tiram pedras. Não é assim que eles fazem? Te machucam com palavras. Então, há tempo de falar, você já pregou para tua família. Então, fica calado. Deus não vai te cobrar. Deus não vai te cobrar mais. Confia nesse Deus. Quem te prometeu salvar a tua família foi Deus. Quem te prometeu que tu e tua casa serviria ao Senhor foi Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pregou, você ensinou o caminho da verdade. Você procura viver na verdade. Tua família não quer viver na verdade. Tua família quer viver no engano, na mentira, na aparência. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que te fez uma promessa. E Ele vai resgatar tua família. Ele vai salvar tua família. Ele vai libertar tua família. Louvado seja Deus. Então, Deus enviou Moisés para libertar aquele povo. Então, não te preocupa. Deus vai enviar alguém para te ajudar. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde a situação que você está vivendo, Deus vai enviar alguém para falar com teu marido, para falar com teus filhos, para falar com tua esposa. Deus vai enviar alguém que vai ser alguém que vai ser boca de Deus para libertar os teus filhos. Eu sempre oro, né? Senhor, a minha família não quer me ouvir, mas o Senhor coloca pessoas que sejam tua boca para falar para minha família. Profeta não tem honra na sua casa, né, gente? Profeta não tem honra na sua casa. Você prega para sua família não dá ouvido. Você pode pregar para sua família. Aí quando vem um outro pregar para tua família, aí eles dão ouvido. Vocês já prestaram atenção nisso? Então é assim. A família não honra os seus profetas, aqueles que levam o evangelho. Mas quando vem outro evangelizar, pronto. Aí eles dão ouvido. Graças a Deus que dão ouvido, né? E diz mais.
Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E eu creio que Deus está enviando pessoas para tirar, né, o povo dele do Egito. Porque o que tem de povo no Egito, né, dele, o povo dele no Egito, não é pouco não, gente, é muito. Pessoas que adoram a dois senhores. Pessoas que dizem que adoram a Deus, mas adoram o Egito, né? Que ainda não tiraram os sapatos do Egito, a sandália do Egito, as práticas do Egito, não tem prática do Deus, não tem prática de servo de Deus, não tem prática de filho de Deus, tem prática de filho de Faraó. Moisés, ele tinha que tirar as práticas de filho de Faraó. Por isso que o Senhor disse para Moisés: tira o sapato que está nos teus pés. Esse sapato ainda é de Faraó, porque o lugar que tu pisa é santa. Agora, louvado seja o nome, a tua vida mudou. A tua vida mudou. Quando nós entregamos nossa vida para Deus, a nossa vida muda. As nossas práticas mudam. Louvado seja o nome do Senhor. Vem agora, pois, enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Olha aí, Moisés. Moisés, ele viu que ele não era ninguém. Apesar, né, que ele foi criado com a família de Faraó, Moisés era príncipe, né? Então, Moisés, na presença de Deus, o que foi que ele disse? Quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ele perguntou para Deus, né? Quem sou eu para fazer isso? Interessante que ele mesmo disse para Deus: eis-me aqui. E quando Deus manda ele ir tirar o povo, ele diz: mas quem sou eu para ir lá falar com o Faraó e tirar esse povo do Egito? Só que ele ainda não tinha entendido que quem iria com Moisés era o próprio Deus. Essa é a diferença. Não é quem somos, mas quem está em nós. Não é quem somos, mas quem está nos enviando. Louvado seja Deus. E era Deus que estava enviando a Moisés. Era Deus que estava dando ordem a Moisés. Era Deus que estava dizendo: te enviarei. Era Deus que estava enviando a Moisés. Tem gente que vai para os lugares e faz as coisas sem Deus nem sequer estar mandando. Sem Deus nem sequer está enviando, né, gente? Mas estão lá, usando o nome de Deus, dizendo que Deus mandou, quando Deus não mandou foi nada. Deus está mandando é tirar o sapato do pé, tira teu sapato primeiro do teu pé para mim poder eu te enviar. Tá entendendo? Tem gente que quer ser enviado, mas ainda não tirou o sapato do Egito do pé. Tem gente que quer ser enviado, mas ainda não está do jeito que Deus quer. Tem gente que quer ser enviado, mas não obedece a Deus. Tem gente que quer ser enviado, mas não pratica a palavra de Deus. Tem gente que quer ser enviado, está dizendo que foi enviado, mas ainda tem nos pés o sapato do Egito. Ainda tem práticas do mundo. E aí Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Olha a diferença de você ir e de Deus te enviar. Muita diferença. Muita diferença quando Deus nos envia, quando Deus nos traz para algum lugar, quando Deus nos manda ir a algum lugar, do que você ir pela tua conta própria, do que você ir pela tua vontade, pela tua direção, e não pela direção de Deus e ordenança de Deus. Deus disse: certamente eu serei contigo. Se Deus te manda, Ele é contigo. Obrigado, meu Deus. Porque se Deus não me acordasse para estar aqui nessa live, gente, na madrugada eu não estaria. Mas graças a Deus que Ele me acorda, eu sei que Ele está aqui. Ele está aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus está aqui, porque a minha vontade era de dormir, estou com o meu corpo doendo aqui de um lado, nessa cadeira. Mas Deus me enviou nessa madrugada, tem me enviado nas madrugadas. Deus é comigo, Deus é comigo. Ele é comigo e o nome dele vai ser glorificado na tua vida, na minha vida, na tua família, na minha família. Porque Deus é conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal
de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito e servires a Deus neste monte. Louvado seja Deus. Servir a Deus não é falar de Deus. Falar de Deus é uma coisa. Até o diabo fala. Agora, servir a Deus, totalmente diferente. Louvado seja Deus. Os teus filhos dizem que você é mãe dele, que você é pai dele, mas eles te servem? Nem todos os teus filhos te servem. Feliz é aquele que todos os filhos servem seus pais. Não é verdade? Então, dizer essa é minha mãe, esse é meu pai é uma coisa. Agora, servir esse pai, servir essa mãe é totalmente diferente. Servir a Deus é totalmente diferente. Então, disse Moisés a Deus: eis aqui quando vieram os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés pergunta para Deus, né? Se perguntarem quem foi que te enviou aqui, interessante, né? Aí o que Deus diz? Olha que maravilhoso. Olha o que Deus diz. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Olha o nome de Deus. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Gente, isso é tremendo. Olha o que Deus fala. Eu sou. Não era Moisés que era Deus que é. Não é eu que sou, é Deus que é. Não é você que é Deus que é. O problema do eu. As pessoas querem dizer: eu faço, eu vou, eu mando, não é assim? Mas olha a diferença de quando ele disse a Moisés: diga, eu sou, foi o que me enviou aqui. Tá entendendo? Então, é Deus que enviou Moisés. É aquele que enviou Moisés. Não é Moisés que foi. Não é o que Moisés era, mas é aquele que Deus é na vida de Moisés. Então, esse é o problema. O eu, gente. Enquanto nós não tirarmos o nosso eu, não pode ser na nossa vida. Estamos aprendendo e entendendo. Quanto mais nós não diminuímos, eu não sei, eu não faço, eu não curo, eu não liberto ninguém, eu não sei nem o que falar, e Deus é. Deus é na tua boca, Deus é na tua casa, Deus é na tua vida, Deus é na tua família. O problema é que é esse eu, né? As pessoas querem sempre eu faço, eu posso, eu compro, eu mando, é do meu jeito, como eu quero, eu vou fazer. É, né, gente? Não é nós que vamos fazer, é Deus. Ele que faz, ele é que tem que ser, não é nós que temos que ser, mas ele que tem que ser na nossa vida, na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Deus disse mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor Deus a vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o meu Deus me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração e geração. Então, louvado seja o nome do Senhor. É esse memorial, né, de Deus falando com Moisés de geração em geração. Ele é o Deus, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é o dono de tudo e de todos. O Satanás não é dono de nada. Satanás tem um limite no poder dele, né? O Satanás é limitado, Deus é ilimitado, é
eterno, é onipresente, é onisciente. Oh, Jesus amado, Ele é o início, Ele é o fim, Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas, Ele é o Senhor de tudo e de todos. A gente está vendo aí, né, pessoas querem ser o Senhor, querem ser o dono disso, o dono daquilo, e Deus diz, tu não és dona de nada, basta um sopro da minha narina e acaba com teu orgulho, acaba com a tua soberba, acaba com esse teu eu, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque Deus abate os soberbos. Deus abate todos esses que dizem eu sou. Faraó era esse que dizia que ele era o Deus, ele era o cara, ele era o que fazia, era ele que mandava no povo hebreu. Aí Deus pega Moisés, né, e envia Moisés e tira o povo do Egito. Deus pega Moisés, envia Moisés e o nome de Deus é glorificado. Deus pega Moisés, envia Moisés e destrói os inimigos do povo de Deus. Abre o mar para Israel passar. Abre o mar para o Israel passar, e aquele povo saiu liberto do Egito. Aquele povo saiu da escravidão. Deus tirou aquele povo da escravidão através da vida de Moisés. Eu quero dizer para você que você pode ser esse aí na tua casa, que Deus vai tirar a tua família do Egito. Você pode ser esse enviado de Deus no teu trabalho para tirar pessoas do Egito. Você pode ser essa pessoa. Às vezes você está aqui que nem Moisés. Mas quem eu sou? E o Senhor chega e diz para você e para mim, não é quem você é, mas é quem está te enviando, é quem está mandando tu ir, é quem está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus te enviou, meu querido, minha querida, a vitória é certa, sabe por quê? Porque Deus não perde batalha para ninguém. Você é um enviado de Deus, louvado seja Deus, haverá libertação. Aonde você está, no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, ou na congregação, no hospital, não sei por onde você anda, mas foi Deus que te enviou, Deus é contigo. Deus é contigo, porque foi Ele que te enviou. Maravilha, entendemos a palavra de Deus?